Seria pro Vasco uma bênção, cara, tirar o jogo do Caldeirão do Rei Pelé. Pro Vasco seria maravilhoso. Seria jogar a favor do Vasco, tirando do Vasco a possibilidade de enfrentar o CSA diante do seu torcedor. Família, se liga nessa resenha aqui, porque eu acho que existe isso no futebol. Não sei vocês. Tipo assim, principalmente os times que têm mais dificuldades para contratar, porque tem pouco papel colorido. Joga um nome no mercado, analisa, né, se vai ter uma repercussão positiva ou negativa, e aí, dependendo, tenta negociar e contratar determinado jogador. Eu não estou dizendo que esse é o caso do Bosquilha, tá? Camisa 10 do Operário. Mas assim, família, eu sei que é uma amostra pequena, a torcida do Vasco é gigantesca, mas eu tô vendo nas páginas, né, nos comentários, lá também na Net Vasco, que a galera vota lá se o nome é interessante ou não. É uma repercussão positiva. Mas eu, sinceramente, vou até passar aqui para vocês e questionar, na minha visão, né, o empresário meteu uma mala do Bosquilha. Vamos falar mais uma vez desse nome. Falar também do Felipe Coutinho, mais uma informação aqui, né, que o jogador quer ficar por causa dos filhos, família, proximidade também com os avós. Ele tem aqui, o Coutinho também que é empresário. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. Nesse sentido, família, eu quero trazer aqui o Garoni, um jornalista que eu gosto muito, né, das análises e opiniões. E, segundo ele, na visão dele, não renovaria com o Felipe Coutinho. E vou passar aqui os argumentos pra gente debater. Sabe quem é o Dandan, narrador da Sport TV? Vascaíno, por sinal. E, basicamente, ele deixa aqui uma opinião que eu vou passar aqui pra vocês. Estão sofrendo por quê? Que, Léo Jardim, vocês têm um grande goleiro aí chamado Daniel Fusato. Eu vou passar essa opinião e vou reagir aqui a alguns lances do Daniel Fusato. E para finalizar a nossa resenha também nesse vídeo, reagir a um torcedor, aquele mesmo que falou de goleada, que vamos passar do Vasco revoltado da vida com a possibilidade de vender o mando do primeiro jogo dessa decisão aí, oitavas da Copa do Brasil, e mais uma vez dar aquela provocada no nosso Vascão. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e começar falando sobre Felipe Coutinho. Tá na tela para vocês, ó. Questões pessoais e profissionais podem pesar na permanência de Coutinho. A família do jogador já está estabelecida no Rio de Janeiro, com os filhos mais próximos dos avós, inclusive além de outras questões profissionais dele. Então tá aí, família. Antes de deixar aqui a minha opinião, eu quero passar esse corte aqui do Garoni, analisando a permanência, a possível renovação do Felipe Coutinho. Olha só. Não acho que o Vasco errou ao contratar o Coutinho, mas acho que se renovar é um erro. Porque naquele momento o Vasco tinha a chance de pegar um Coutinho que obviamente estava em baixa, se estivesse em alta, não estaria vindo para o Vasco. Então o Vasco poderia pegar um Coutinho em baixa, sem um custo inicial, sem compra, né, sem ter que pagar pelo contrato do jogador. E, cara, você traz de volta um cara que, altamente ligado ao clube, formado na base do clube, passou a vida dele estudando, inclusive, dentro do colégio do clube, que já estreou vendido. Então, assim, teve toda aquela questão emocional já ali que o Coutinho comia bola na base, assim, tipo, de sobrar muito. Então, foi uma venda que já impactou naquele momento. Cara, perdemos o Coutinho, a gente nem vai ver o moleque jogar. Então, até brinquei, fiz um texto quando o Coutinho foi contratado, que era o menino saudade, porque o menino, ele já estreou com todo mundo já, putz, a gente vai perder esse moleque. E aí, quando ele vai embora, já era aquele pensamento, cara, quando que ele volta? Então, assim, não acho que dá para dizer que o Coutinho foi a contratação errada. Porque, assim, aí é o olhar para antes da contratação, tá? Ele é uma contratação que deu errado, é diferente. Mas é uma contratação que acho que 98% das pessoas fariam. Agora, não deu certo. Beleza. Acontece. Não deu certo. Agora, você insistir em algo que não tá dando certo, já passa a ser um problema. Já passa a ser um problema muito grande. Pelo custo que é. É que eu sinto ainda muitas vezes o torcedor, o que é natural, quem tem que fazer futebol, quem trabalha dentro do futebol, o torcedor, ele sente o futebol, é diferente, ele vive o futebol, ele é passional. Quem trabalha com futebol internamente tem que ser analítico. Você tem que pensar no financeiro e etc. O torcedor é natural que muitas vezes, mas se ele comer a bola amanhã por outro clube, paciência. O que não dá pra você ficar pagando mais de 1 milhão pra ir se. Tem que jogar. E convenhamos, Coutinho vai fazer 1 ano de Vasco. Não jogou. Pequenos momentos, um golzinho aqui, um golzinho ali, mas essa partida o Coutinho botou no bolso, eu não lembro de nenhuma. Essa partida ele comeu a bola. O mais próximo disso, o Vasco e Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Então, não renovaria, assim como o Payet também já falei. Para mim, Coutinho e Payet.
E aí você pensa no valor que o Vasco coloca por mês aí nesses 2 jogadores, o quanto que você não consegue ir no mercado. Infelizmente, não deu certo. Não deu certo. Tá aí. Só para acrescentar no nosso debate em relação ao Felipe Coutinho, renova ou não renova, quero colocar na tela essa postagem aqui do Léo Meiden Colina, basicamente fazendo uma comparação. Coutinho, Paê e Nenê, família. Olha só. Por que para um camisa 10 jogar bem, tem que ter um time bom para ele jogar? Corta para esse cara aqui, sendo o melhor jogador do Vasco nos últimos anos, carregando umas 5 arcas. Aí ele segue aqui. Time bom ajuda? Sim. Potencializa? Mas o 10 tem que chamar a responsabilidade de fazer o time melhorar, não ao contrário. Família, eu concordo plenamente com ele. Não dá para negar que o Nenê teve muito mais impacto do que o Felipe Coutinho e também do que o Paê. E aí a questão da idade também não é justificativa, né? Porque basicamente a galera ali, os três com a mesma idade. Mas assim, poxa, é difícil essa comparação na minha opinião. Repito, Nenê teve muito mais impacto no Vasco, sem sombra de dúvida. Concordo com ele. E a gente pode acrescentar ainda mais que eu acho que o Coutinho e o Paê jogaram em times melhores. Tirando ali 2017, que eu acho que o Vasco era um time mais equilibrado, principalmente depois da chegada, né, do Zé Ricardo, que aí o Anderson Martins chega, ajeita a defesa ali, ora com o Breno, ora com o Paulão, o Ramon na lateral esquerda jogou muita bola naquele ano, né, era o Madison ou né, o Gilberto também, né, o Pikachu também às vezes jogava de lateral, mas jogava um pouco mais à frente, então o Vasco tinha um time mais equilibrado, né, o Wellington entrou muito bem naquele time, e aí, ora o Evander também na reta final jogando de segundo volante, aí jogava o Nenê, e o Paulinho cresceu muito, né, naquela reta final ali que o Vasco conseguiu brigar pela pré-Libertadores, e ainda tinha o Andrés Rios, né, que era um cara de mais mobilidade, de força, não era um grande atacante, mas até ajudou naquela reta final. Então, acho que esse time de 2017 era mais equilibrado, mas de fato o Nenê pegou muita reza braba. Esses times agora que o Paê e o Coutinho, né, jogaram, eu entendo que tinha mais qualidade, né, em comparação aos times que o Nenê jogou. Mas quando você olha para um outro cenário, que é a competitividade, aí eu acho que não tem comparação, família. E aí eu acho que é um ponto, sabe? Porque quando você pega essa época do Nenê, principalmente essa, estou falando num contexto de Série A, tá? Não vou falar de Série B, que o Nenê também foi importante. Poxa, o Vasco ainda conseguia competir com o Flamengo da vida, com o Palmeiras da vida. O Vasco cansou de dar porrada no Flamengo nessa época, cansou de... Poxa, conseguiu ganhar do Palmeiras, né? E eu acho que é a última vitória lá, que o Nenê, inclusive, faz um golaço, dá socada, acabou com o jogo. Então, assim, você pode até falar, Thiago, mas conseguiu isso por causa do Nenê. Ele teve esse impacto. Também, família, mas era um outro nível. Flamengo e Palmeiras estavam em um outro nível. Eu acho que o futebol, de um modo geral, tá? Entendo que hoje os times estão muito mais qualificados, né? Tem mais opções, tanto que o Brasil hoje, né, consegue trazer jogadores, tem altos investimentos. Muitos desses jogadores naquela época, cara, estavam na Europa, em outros mercados. Hoje não, né? Você vê um Palmeiras contratar o Vitor Roque, você vê um Flamengo contratar vários jogadores aí, sabe? Um outro cenário, na minha opinião. E aí eu acho que tem essas questões pra gente debater em relação a Nenê, Coutinho e Paê. É a minha visão. Agora, focando na renovação ou não do Felipe Coutinho, cara, eu concordo com todos os argumentos aí, né? Uma análise bem lúcida do Garoni. Gosto muito, como eu falei com vocês, das opiniões dele, das análises. E assim, passa pela questão financeira. Na minha opinião, eu sou fã do Felipe Coutinho. Não pelo que ele fez no Vasco. Por tudo que eu acompanhei da carreira dele, no Liverpool, seleção brasileira, eu sou muito fã. E revelado no Vasco, eu sou muito fã do Felipe Coutinho. Agora, rescindir o contrato com o Aston Villa, chegar aqui no Vasco por uma renovação, tempo de contrato, já que provavelmente ele vai querer parar por aqui, e não reduzir esse salário, aí é o que ele falou. Eu não concordo, tá? Eu não concordo porque um jogador, e eu tô sendo repetitivo nisso, né? Um jogador que ganha isso, que é o maior salário do elenco, ele precisa mostrar, ele precisa comprovar isso dentro do campo, e não é o caso. Felipe Coutinho não é um cara diferente hoje, um cara que vai, né, nos ajudar a somar pontos, a passar de fase, não é esse jogador. Entendo e acho que pode ser importante no futuro, principalmente, né, o Fernando Diniz tendo sequência, chegando jogadores, né, para ajudar, mudando um pouco da filosofia do Vasco, tentando colocar em campo jogadores mais físicos para potencializar a qualidade que ele tem de fazer o jogo andar, porque ele hoje é um maestro, ele é um meio armador, ele não vai fazer o que ele fazia nos tempos de Liverpool. Então você precisa mudar a filosofia de jogo para você potencializar o Felipe Coutinho, na minha opinião. Mas tudo isso passa por reduzir bastante o salário do Felipe Coutinho. Quero saber a opinião de vocês. Família, seguindo aqui a nossa resenha e continuar nesse papo de renovação,
falando sobre o Léo Jardim, eu quero trazer essa opinião do Dandan, que é torcedor do Vasco, né, narrador da Sport TV, e também alguns lances aqui do Daniel Fusato pra gente analisar se de fato é um goleiro, né, que passa confiança, que pode nos ajudar aí. Eu não sei se o Léo Jardim vai continuar, vai agarrar até o final da temporada, se depois de bater essa meta vai acontecer alguma coisa, vai forçar uma saída. Realmente a gente não sabe o que vai acontecer em relação ao Léo Jardim, porque o clima não vai ficar muito legal para ele. Então a gente tem um goleiro aí de 27 anos, 1,90 m, chamado Daniel Fusato. Dá para confiar, família? Se liga só. Família, rapidamente, porque aqui é um react do react. Todos os canais que eu estou utilizando aqui nesse vídeo, o link vai estar aqui na descrição. Show de bola? Vamos seguir aqui, ó. Baita goleiro, goleiraço. Agora, pelo que eu tenho acompanhado aí no noticiário, tá pedindo salário de atacante, meu amigo. Tá pedindo salário de atacante, quer ganhar mais de 1 milhão. Não existe, acho que nem o Rossi, o Flamengo, acho que paga 500 contos, se eu estiver errado nos valores aí do Rossi e tal. Escreva aqui. O goleiro do Palmeiras não ganha nem perto disso. Ô, Léo Jardim, calma. Atacante vale mais. Goleiraço, goleiro, talvez o melhor goleiro do Vasco desde Martin Silva. Tô sendo injusto com alguém? Acho que não, né? Martin Silva. Último goleiro. Vocês concordam? Assim, posso ser polêmico? Em termos de deficiência, eu acho que o Léo Jardim e o Martin Silva, os dois têm essa... Eu falo assim porque o Martin Silva ainda tá agarrando, né? Mas na época de Vasco também tinha essa deficiência, que é sair do gol. Bola aérea, muita dificuldade também. O Martin Silva, ele tinha, não sei se agora, né, lá no Olímpia, né, que ele tá jogando, mas no Vasco tinha bastante. E o Léo Jardim tem muita essa dificuldade também. Mas eu acho o Léo Jardim mais goleiro, tá? Eu acho o Léo Jardim mais goleiro. Sei que o Martin Silva foi ali importante, pegou muito, mas eu acho o Léo Jardim mais goleiro. E acho que o Léo Jardim é o melhor goleiro do Vasco, desde, né, do Fernando Praz, que também catou muito com a camisa do Vasco. Ele vai até falar sobre isso aqui, né? O primeiro campeão com o Vasco foi o Praz. Mas eu acho que o Martin Silva teve uma boa passagem. Teve, pô. O Vasco tem um goleiro, esse moço aqui, que é bom goleiro, cara. É bom goleiro. E tá na idade do goleiro, 27 anos. O cara tem 1,91 m, meu irmão. Experiência europeia. E tem nome de goleiro. Que tem isso também, pô. Tem que ter nome de goleiro. Daniel Fusato. Tem nome de goleiro. Defendeu Fusato. Eu acho que ele tem nome de goleiro. Então, garra pra caramba. Mas não é o fim do mundo, não, cara. Os clubes estão reféns de empresários pedindo loucuras, muitas loucuras. Goleiro não vale por mês mais de 1 milhão. Parece que é isso que eles estão pedindo, mais de 1 milhão mês. E o Vasco quer pagar 800, perto disso, que é salário de atacante ainda. Então o Léo Garden, baita goleiro, repito, mas o clube não pode entrar nessa, não. Concordo. Beleza, Brasa? Beleza, show, tamo junto. Família, alguns lances aqui, né, que a gente separou lá do Sem Clubismo UFC, como eu disse, né, o link vai estar aqui na descrição. Tá aí. Assim, família, a gente tem uma amostra pequena, né, do Daniel Fusato, ele agarrou ali alguns jogos no Campeonato Carioca, mas aqui pelos lances, né, na segunda divisão da Espanha, se eu não me engano, né, pelo Eibar, né, jogando agarrando ali na segunda divisão. Cara, mostra um goleiro de recurso, né, de boa mobilidade, rápido nas ações, ele tem uma boa envergadura, vocês vão ver aí alguns lances que ele estica, né, tem um tempo de reação também interessante. Olha lá, faz a ponte, é alto, né, acho que é 1,90 m, 1,91 m. Então, assim, é sequência, né? É sequência e, cara, eu acho que é a mesma história, assim, boas defesas. É a mesma resenha do Léo Jardim, quando chegou no Vasco. Até acho que o Léo Jardim, né, teve uma boa passagem lá em algum time de Portugal, a nível de primeira divisão, mas também, não teve um grande destaque em um grande clube. Então, o Daniel Fusato tá numa idade boa. Eu acho que é um goleiro que já demonstrou potencial, senão a Roma não teria contratado, né? Ele já passou pela Roma, assim como o Alisson, né, por exemplo, mas não conseguiu vingar por lá. Então, só, a defesa dele, tá vendo? Boa envergadura, estica bem ali. Então, de repente, cara, é um goleiro. Olha lá, outra boa defesa. Então, assim, lá, né? É o que eu tô falando, é sequência, ó. Boas defesas, cara, boas defesas. Ó, essa daqui é uma defesaça, ó. E o tempo de reação, esticou bem. Falta também, ó. Essa eu acho que mais tranquila. Essa daí eu pegava também, Fusato. Olha essa. Olha lá. Meu, caindo rápido, fazendo a defesa. Essa aqui também, um tempo de reação interessante, ó. Cara, pega bem, né? Pega bem, é isso. Agora, é aquilo, é uma outra realidade no Vasco, né? Porque você jogar na segunda divisão, dá, rápido, fecha bem, né?
o ângulo do atacante. Outra boa defesa aqui, ó. Assim, família, é como eu disse, né? É sequência. Né? Claro que a gente tem que esperar resolver essa situação aí com o Léo Jardim. Mas assim, cara, o Léo Jardim passou por todo um processo, né? No Vasco, de desconfiança, de falhas, na verdade de muitas falhas, né? Errou muito ali no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas todos os treinadores, né, que passaram por lá deram sequência, confiança pro Léo Jardim, Barbieri, William Batista, Ramon Dias, né? Porque o Ivan era o goleiro reserva e, cara, eu mesmo aqui em algumas oportunidades falei, pô, dá uma sequência pro Ivan, é bom goleiro, tudo mais, e acabou que não aconteceu. Léo Jardim seguiu. E foi muito importante. Em 2023, 2024, nem se fala, e esse ano continua, né, vivendo uma boa fase. Então a gente tem que entender todo esse processo, né, que o Léo Jardim pode ser diferente com o Fusato, já entregar num primeiro momento, né, fazer bons jogos e depois cair, ou pode sempre estar ali numa boa sequência, tudo pode acontecer, né? Goleiro não é fácil encontrar, né, família vascaína? Ainda mais um goleiro que consegue, né, dar a volta por cima e a partir disso ter muita confiança, né? Mas é como o Dandan disse, não dá. Não dá. Não acho que é um nível de goleiro para você arriscar tudo. Assim, sabe? Porque você pagar 1,5 milhão a 2 e 5 anos de contrato, que é isso, né? É claramente uma questão, assim, do staff, do empresário, do jogador, fazer esse tipo de contraproposta para o Vasco não aceitar e ele seguir, né, o rumo dele, família. Seguindo aqui a nossa resenha, eu gostaria de agora reagir com vocês a um torcedor do CSA, aquele mesmo que a gente já repercutiu aqui, falando que o CSA tem todas as condições de passar do Vasco. O amigo até falou de goleada jogando lá no Rei Pelé, e agora tem a possibilidade, né, da presidente do CSA vender o mando de campo, tirar o jogo lá do Rei Pelé. Por exemplo, jogou lá contra o Grêmio, marretou o Grêmio, né, um jogo que o Grêmio sofreu bastante, apesar de ter conseguido a virada, e depois, né, o CSA acabou conseguindo no último minuto um gol de falta, o 3-2, que foi muito importante para jogar lá na Arena do Grêmio, segurou o 0-0 e hoje está nas oitavas da Copa do Brasil e vai encarar o nosso Vascão. Mas ele utiliza aqui alguns argumentos, né, não pode, sempre tem os confrontos, ele cita o histórico e tudo mais. Eu achei interessante para a gente trocar uma ideia também sobre isso. Olha só. A diretoria tirar esse jogo daqui seria um tiro no pé absurdo e o torcedor jamais iria perdoar essa ação que a diretoria pensa e analisa em fazer. Seria um grande tiro no pé, não resolveria as contas do CSA, não resolveria. Se passar do Vasco, e o CSA tem condições de passar do Vasco, todo torcedor do CSA é ciente que não será fácil, mas no jogo, bola rolando, o CSA tem condições, sim, com um jogo aqui no Rei Pelé, fazer um resultado, com o seu torcedor empurrando, incentivando, ir lá e segurar um placar, como foi contra o Grêmio. O CSA tem condições de fazer isso. Futebolisticamente, o CSA tem condições de fazer isso nesse cenário atual. Então, tirando isso do torcedor do CSA, automaticamente tira do CSA a possibilidade de tentar passar de fase. Sabe qual a premiação se o CSA passar de fase dessas oitavas para as quartas? Mais 4 milhões e 700 mil reais nos cofres. Então, assim, que a diretoria repense essa possibilidade de querer vender o jogo, e não é nem pelo valor tão alto assim que vocês daqui a pouco saberão, né? Daqui a pouco vai vazar o valor que o CSA está pensando em vender isso aí. Né? E o seu torcedor precisa cobrar. O torcedor do CSA precisa cobrar, porque chega da gente estar roendo o osso o ano inteiro e na hora do filé tirarem o jogo da nossa casa, do nosso Rei Pelé, da nossa casa. Chega de só pensarem na questão financeira e esquecerem o lado esportivo e o lado, principalmente, do elo mais forte, da corrente que segura esse clube por mais de 100 anos, que é o seu torcedor. Repito, se o CSA ousar em vender esse mando de campo, estará dando um tiro no pé absurdo e terá a torcida totalmente revoltada com eles daqui para frente. Isso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Tá? Vamos lá, vamos trazer mais informações aqui. A gente vai estar apurando isso daqui para frente sempre, né, rapaziada? O jogo vai ser em julho, dia 30 de julho ali, data base. Mas é importante que a gente se posicione aqui. Acho que os criadores de conteúdo do CSA deveriam se posicionar também. O torcedor do CSA, as páginas do CSA deveriam se posicionar a esse respeito, publicamente. Eu não tenho aqui rabo preso com ninguém, então falo mesmo, dou minha opinião e tenho certeza que a grande maioria da torcida do CSA, torcedor do CSA, que vai para o estádio, que lota o Rei Pelé corriqueiramente, é do meu lado nesse assunto. Né? E seria para o Vasco uma bênção, cara, tirar o jogo do Caldeirão do Rei Pelé. Para o Vasco seria maravilhoso, seria jogar a favor do Vasco, tirando do Vasco a possibilidade de enfrentar o CSA diante do seu torcedor. Né? E até os próprios jogadores também do CSA não querem que venda mano. Lógico que eles não vão falar, não vão se expor, mas é óbvio que o torcedor do CSA quer jogar aqui no Rei Pelé.
o jogador do CSA quer jogar aqui no Rei Pelé também, e Copa do Brasil. São 13 jogos, 4 vitórias para o CSA, 4 vitórias para o Vasco, equilíbrio total, 4 derrotas para o CSA e 4 para o Vasco automaticamente, e 5 empates. Então, é um confronto extremamente equilibrado. O Vasco tem uma vitória a mais lá em São Januário, o CSA tem uma vitória a mais jogando aqui no Rei Pelé. Então, as equipes costumam, entre elas, ganharem seus jogos, a maioria dos jogos, digamos assim, jogando em casa. Por isso que o fator casa é fundamental. O torcedor dentro do estádio, essas equipes de massa, o Vasco, lota o São Januário direto, é bonito de ver a festa do torcedor do Vasco lá. Né? E o torcedor do CSA também enche aqui o Rei Pelé. E faz uma festa absurda. E impulsiona cada um dos nossos jogadores a não se esmorecer em campo, a não desistir do lance. Tudo isso faz com que o jogo seja um jogo diferente quando o CSA joga em casa. O CSA esse ano, claro, só para ter uma ideia, só perdeu um jogo jogando no estádio Rei Pelé. O CSA, esse ano, 2020, só perdeu um jogo para o Bahia. Aqui no Rei Pelé. O aproveitamento é absurdo. Então não faz sentido nenhum o CSA vender o mando de campo nesse jogo contra o Vasco. Tá dado o recado aqui. Acho que o torcedor precisa fazer sua cobrança desde já, para a diretoria já desistir dessa ideia de vender mando de campo e dar toda a vantagem para o adversário. Numas oitavas de final de Copa do Brasil, o CSA tem a possibilidade, tem chance de passar as quartas de final e atingir onde o máximo que o CSA já atingiu, que foi umas quartas de final. Tem possibilidades. Então, esse direito não pode ser tirado do seu torcedor, que rói o osso o ano inteiro, assistindo jogos horríveis, de comer o filé, que é exatamente umas oitavas de final contra um Vasco da Gama no estádio Rei Pelé. Então, o torcedor precisa fazer sua parte e já cobrar para eles desistirem já dessa ideia imediatamente. É isso. Passamos por isso, né, recentemente, aí contra o Palmeiras, né, podemos dizer também o Flamengo, e tem também o jogo contra o Botafogo. Botafogo esse que, por exemplo, né, dentro de casa, a gente sempre manda bem, né, sempre está conseguindo aí as vitórias. Teve um empate em 2024, mas 23 a gente ganhou, 24 foi 1-1, esse ano a gente ganhou no Campeonato Carioca, que, né, possibilitou o Vasco chegar na semifinal. Então, um grande erro nesse sentido. Agora, não dá para negar, claro, né, que vendendo o mando de campo, de repente, para uma arena dessa daí, isso vai beneficiar o Vasco. Mesmo o Vasco tendo muita dificuldade, né, de jogar fora de casa. Nesse período que vai ter aí, após o jogo agora contra o São Paulo, a gente entende que o Diniz vai dar mais personalidade, melhorar a parte física, né, confiança para jogar, tudo mais, que vários jogadores do Vasco possam evoluir. E aí conseguir performar melhor fora de casa. Porque o Vasco está sendo um adversário muito frágil. Está muito fácil bater no Vasco, principalmente fora de casa. Né? Eu acho que o torcedor do CSA exagerou um pouco. Claro que existe uma confiança muito grande depois da eliminação ali do Grêmio, de conseguir passar de fase. Vale a gente destacar, família, que houve um erro de arbitragem, né? Um gol legal pro Grêmio, gol legal, muito legal. O Grêmio poderia levar, né, para as penalidades. Claro, isso não tira ali o mérito do CSA, que não tem nada a ver com isso. Então chegou por méritos, passou pelo Grêmio, um grande adversário, e agora vai encarar, né, o nosso Vascão. Mas assim, o Vasco tem que ter condições de ganhar lá ou em qualquer lugar. Mas vale pontuar, não vai ser fácil. Quem acompanhou, coloca aí depois no YouTube para você ver os melhores momentos da partida CSA contra o Grêmio. Foi muita pressão. O Grêmio sofreu demais. Eu tava até vendo que o CSA contratou agora há pouco, né, um jogador que a gente enfrentou aqui algumas vezes, né, no Campeonato Carioca, que é o Luciano Naninho, né? Naninho, não é isso? Que tava no Volta Redonda, o CSA contratou. Então eu entendo que vai ser um jogo complicado, mas eu sinceramente, cara, lá eu não vou falar nada não, porque eu acho que tem muita dificuldade, campo difícil, né, a bola quica um pouco, mas aqui, não, família, depois de ouvir tudo isso aí que o torcedor do CSA colocou, o Vasco tem que passar o carro aqui no nosso Caldeirão. Para finalizar a nossa resenha, falar sobre o Bosquilha, né? Ontem surgiu esse rumor que o Vasco estaria interessado ou sondou, né, o meia ali do Operário, que jogou muito bem, né, contra o Vasco e vem fazendo uma temporada interessante na Série B, também no Campeonato Estadual, foi campeão, né, fazendo gols, assistências, foi muito importante, foi um protagonista. A gente viu, né, no jogo contra o Vasco, chamou a responsabilidade em vários momentos, girando, pifando o jogo, segurando, respirando, fazendo o time andar, realmente um camisa 10, o maestro, né, do time do Operário. A gente comentou um pouco sobre ele no vídeo de ontem, né, é um cara revelado pelo São Paulo, foi vendido para o Mônaco, né, era um jogador tratado como uma joia, bem promissor. Se você vê lá na Transmart, participou de seleções de base, sub-17, sub-20, mas não conseguiu, né, assim, ter aquela performance por onde passou que ele tinha ali nas categorias de base. Mas tá bem, né, lá no Operário. E aí o canal Atenção Vascaínos, me parece que entrou em contato com o empresário. E é o seguinte, família, sem contato, o agente do meia Bosquilha
Rodrigo acaba de confirmar a nossa reportagem que não houve qualquer interesse do Vasco até este instante pelo atleta do Operário. Se houver, segundo o Ricardo, o Vasco... Ricardo ou Rodrigo? Porque aqui não... Entendi agora, família. O Vasco procure a direção do clube paranaense. Eu achei essa declaração aqui meio mala, hein? Mas, família, ele comentou aqui, né, que houve um contato há um tempo atrás com Marcelo Santana. O Marcelo Santana buscou algumas informações, mas não evoluiu. Então, né, nesse momento, segundo ele, não houve nada, mas com o Marcelo Santana, né, tentou alguma coisa aí, entender a situação do Bosquilha, e aí ele meteu a mala aqui e vai lá procurar o Operário. Mas como eu disse para vocês, né, a repercussão em relação ao nome, eu não esperava isso não, né? Eu achei que a galera ia chiar, mas tá aí, eu vi vários comentários, páginas e tudo mais, e até a Net Vasco aqui, ó, pontuou 86% nesse momento gostariam de ver o Bosquilha no Vasco. É um jogador mais jovem, por exemplo, em comparação ao Payet, então tem mais capacidade física. A torcida, de um modo geral, entende que o Vasco vai botar um papel colorido bem menor em relação ao Payet. E assim, eu também gosto, cara, dessa aposta aqui. Eu acho interessante. Jogador que está vivendo um bom momento, sei que num outro cenário, né? Mas eu gosto dessa possibilidade aqui e vamos aguardar, né? Como é que vai ficar essa situação de Vasco e Bosquilha. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.